Na visão do texto, no canal Visão Cristocêntrica. Pegou a visão? Então venha conosco estudar a Palavra de Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Porque só Tu, Senhor, é digno de receber todo o nosso melhor pelas nossas vidas, através do Evangelho que nos alcançou. Muito obrigado. Que a Ti seja a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. É um prazer ter vocês aqui junto conosco, por estarmos em mais um Na Visão do Texto. Se você chegou pela primeira vez, aqui está as nossas redes sociais, nos acompanhe, nos ajude a compartilhar esse material que temos feito para chegar em outras vidas possam ser abençoadas pela glória do Senhor por meio da palavra de Deus. E também deixamos aí o nosso WhatsApp para pedido de oração, para você compartilhar conosco orações pela sua família, pelo esse Brasil, pelo nosso governo, pelas realidades que estamos vivendo nesse mundo. Vamos nos unir em oração. Se você também quiser deixar um comentário, quiser deixar também uma sugestão para um próximo vídeo, fique à vontade. Estamos juntos aí para crescermos e, assim como família de Cristo, estarmos unidos para a glória dele. Então agora queremos tratar nosso segundo vídeo de hoje, nosso segundo vídeo dessa série aqui no Na Visão do Texto, no versículo 1 de Romanos 1, a carta de um embaixador, e o nosso tema central é as credenciais de um verdadeiro embaixador do reino de Deus. Falamos da primeira credencial, que Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo. Se você ainda não viu esse vídeo, pausa esse vídeo, ou vai aparecer para você aqui no card, você pode pausar e assim assistir esse vídeo e depois voltar para cá para entender a segunda credencial do apóstolo Paulo, que ele apresenta aqui em Romanos 1. E eu quero ler junto com vocês na versão NAA, Romanos 1, verso 1, que diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém. Que Deus abençoe esse momento de meditação e a leitura da sua palavra. E agora, a gente precisa fazer uma segunda pergunta para o texto para entendermos essa segunda credencial que o apóstolo Paulo fala. O que fez aquele que o enviou? Se Paulo ele diz que ele é escravo, é porque aconteceu algo na vida dele. E o que fez aquele que o enviou? Né? Ele foi enviado, porque se ele é servo, ele se tornou e automaticamente foi enviado para algo. E a gente vai entender primeiro o que fez aquele que o enviou. A gente vai entender que Paulo, ele, aqui no texto, como diz, chamado para ser apóstolo. Então, o que fez o que enviou? Chamou. Esse que o enviou, que vai dar continuidade ainda no verso de número 1, enviou para uma missão, mas antes dele ser enviado para essa missão, o apóstolo Paulo ele foi chamado. Então, a segunda credencial de um verdadeiro embaixador do reino de Deus é que o embaixador ele tem que ser chamado. Você já viu algum embaixador de algum país se declarar embaixador por si próprio? Por sua própria vontade? É impossível isso, né? Ele não pode nunca defender o interesse do seu país por si próprio. Ele primeiro precisa ser escravo, ele precisa ser servo desse país, ele precisa estar à disposição somente do seu país. E se ele está à disposição do seu país, ele está à disposição do Senhor do seu país, daquele que comanda o seu país. No reino de Cristo é a mesma coisa. Paulo ele se coloca totalmente à disposição do reino, do seu Senhor, que agora é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quando chamou ele do caminho de Damasco, e quando ele foi arrebatado para esse reino e se tornou escravo, ele foi chamado. E quem o chamou é o que tem poder para fazer isso. E assim deu a ele a vocação para ser apóstolo. Então, o apóstolo Paulo, ele não está falando que ele é apóstolo por si mesmo. Ele é apóstolo porque ele foi colocado naquela posição. E você entendendo melhor um pouco essa palavra, a gente vai ver que no grego ela significa kletos, significa convidado por Deus na proclamação do evangelho, porque ele foi chamado para fazer alguma coisa. E a gente vai ver isso no nosso próximo vídeo. E a gente sabe que foi para o Evangelho, porque essa é a missão que o apóstolo Paulo está aqui. O tema central da carta aos Romanos é a revelação da justiça de Deus pelo Evangelho. Então o apóstolo Paulo está fazendo o quê? Ele está proclamando o Evangelho para esses irmãos, demonstrando o Evangelho para esses irmãos, para que ele possa estar junto com eles e também obter dele ajuda para ir à Espanha proclamar esse mesmo Evangelho. Então a gente vai entender o seguinte, irmãos e amigos que aqui assistem na visão do texto.
Paulo, ele foi convidado para essa missão. E esse convite, esse chamado para ele, para a sua vida, é um ofício. Ele recebeu um ofício divinamente da parte de Cristo. Então, isso já vai mostrar bem claro que o apóstolo Paulo ele nunca se fez servo e nunca se colocou como apóstolo por si só. Porque existia aqueles que duvidavam do seu apostolado. Então, Paulo está falando, eu fui chamado por Jesus Cristo. Quem pode ser contra esse que o me chamou? Porque ele é o Senhor do reino. Então, a gente vai tirar algumas lições. Qual a visão prática do texto para as nossas vidas, com base nessa segunda credencial que o apóstolo Paulo mostra? Primeiro, ninguém pode estar nesse reino como servo que não tenha sido chamado pelo Senhor desse reino. Aí eu faço a pergunta, será que você realmente foi chamado? Porque pode ser que nunca você e eu tenhamos sido servos. Porque quando olhamos para a nossa vida, estamos aos nossos próprios interesses e estamos nos declarando como servo, mas nunca fomos chamados. A gente precisa fazer essa reflexão profunda. Como faço essa reflexão? Por meio das Escrituras e fazendo uma reflexão ao olhar a minha vida, meditando na minha vida e meditando no que a palavra de Deus nos dá de ensinamento por meio desse exemplo do apóstolo Paulo, que mostra a sua segunda credencial para essa igreja, para provar que ele, ao chegar lá, ele chega com essa bagagem. Não que é uma bagagem construída por ele mesmo, mas é adquirida por ele, porque foi dada a ele. Quem deu? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o Senhor faça assim também em nossas vidas. Chame para essa missão, que ele vai mostrar qual é a nossa missão no próximo vídeo, ainda no versículo 1. E Deus abençoe a sua vida e que assim possamos nos ver no próximo na visão do texto. E aí, se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e siga as nossas redes sociais para o crescimento e o avanço do Evangelho por meio aqui no canal Visão Cristocêntrica. Pergunta que não quer calar. Pegou a visão? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Na visão do texto, no canal Visão Cristocêntrica. Pegou a visão? Então venha conosco estudar a Palavra de Deus.